Bom, gente, aqui de novo, mais um módulo, tá certo? Que vai mostrar exatamente como organizar a parte de metodologia de procedimentos de coleta e análise de dados. Então, antes de partir propriamente dita para análise, o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar esses dados, tá certo? Lembrando vocês que os grandes, isso aqui é uma ideia geral a partir de dois textos fundamentais, tá? Então esse vídeo não, ele só dá uma espécie de introdução, tá? E aconselho fortemente vocês então a lerem e consultarem esses dois textos. Primeiro texto, Bardan, análise de conteúdo, tá certo? Que vai ter a decifragem estrutural da entrevista. E o segundo texto, tá? Tá aqui, ó, Bowen Clark, usando análise temática em psicologia, que vai fazer a análise temática. Eu vou fazer uma espécie de síntese de ambos, tá certo? Que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá? Qualquer, tá? Que a coleta de dados a gente é feita normalmente através de uma entrevista. Essas entrevistas elas são arquivadas, sendo gravadas e transcritas. 10 entrevistas, aproximadamente 60 minutos, tá certo? Cada 15 minutos de entrevista gera umas 4 páginas, então cada entrevista vai ter 15 páginas, então a gente vai ter aí umas 150 páginas aproximadamente. Então a gente tem uma grande massa de dados que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que selecionar. A gente faz uma espécie de filtro e seleção de todas essas, essas informações, tá certo? Então faz um filtro justamente para a gente poder manejar. Tá? E esse é o procedimento então de organização e estruturação dos dados, para depois passar propriamente dito a análise. Tá? Nessa estruturação de dados é que a gente vai ter organização normalmente pelas variáveis, ou seja, pela codificação, tá? E pelas categorias, certo? Como que a gente faz isso? Tá? A gente faz algumas etapas então. Tá? A, a etapa que a gente tem, a primeira etapa então é marchar com o texto transcrito, tá certo? E a gente trabalha primeiramente, tá, com cada entrevista e depois a gente trabalha com o conjunto das entrevistas, mas sempre lembrando que é um trabalho sempre recursivo, tá? E a gente organiza isso daí normalmente em matriz de dados ou tabela. Que vai facilitar a gente a lidar com isso. Tá certo? Como que são essas matrizes de dados ou essas tabelas? Tá? Primeiro, então, a primeira etapa é trabalhar com a própria entrevista. Tá certo? E a primeira entrevista, por exemplo, é a planilha individual. Como é que é feita essa planilha individual? Então aqui está um exemplo da planilha. Tá certo? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui organização em colunas, tá certo? E em linhas, tá? A transcrição, o texto é transcrito aqui, aqui. Normalmente a gente coloca a sequência, né? Exatamente para a gente poder trabalhar com isso, tá? Então, o que a gente tem? E a gente faz aqui uma espécie de divisão por segmentos, tá certo? Então a gente vê, ó, o primeiro segmento aqui, ó. Esse segmento significa o quê? O primeiro segmento que a gente consegue deixar um sentido. E aqui, nesse período aqui, a gente coloca as categorias nesse que vão aparecendo nesse segmento,
Tá? Então a gente tem esse segmento, ele é trabalhado aqui nessas categorias, ele é codificado nessas categorias, nesses temas. Eventualmente a gente tem aqui o que a gente chamaria de enunciação, que é como o texto foi feito, como aquela parte da entrevista foi rápida, se foi fraco, se ele estava ansioso, o participante, se não, se foi calmo, se foi rápido, tá certo? Então a gente faz essa organização. Posteriormente, o que a gente faz? Ao final da entrevista, tá? Na última linha, depois de fazer todos os segmentos de texto, a gente faz uma espécie de linha aqui que vai resumir, tá? Que vai resumir o que nessa última linha, tá? Vai resumir. Aqui a gente faz uma espécie de resumo da entrevista. Em cada célula aqui, a gente vai fazer uma espécie de resumo do que a entrevista fez relativo a esse tema, categoria, o conceito, tá certo? Então o que a gente tem? A gente tem que o texto é transcrito aqui, ele é resumido aqui, cada categoria, significado, codificação, ele é seccionado em cada segmento de texto, também tem um resumo aqui, até na sequência. Então a gente tem na última linha aqui, uma espécie de resumo da entrevista como um todo, tá certo? E o que acontece? Depois que a gente fez resumo da entrevista como um todo, a gente passa, tá? A gente passa para o novo. A gente faz uma organização, tá? Numa nova planilha, que vai ser a planilha do conjunto, tá? Das entrevistas. Como é que essa planilha é organizada? Tá certo? Essa planilha é organizada, então, com cada linha sendo uma entrevista ou um participante. Então, participante 1 nessa linha aqui. A gente coloca normalmente algumas variáveis sociodemográficas e depois aqui os sentidos de cada uma, tá? Significados. Da mesma forma, ao terminar aqui, então a gente tem todos os participantes e na última linha o que a gente faz? A gente faz uma espécie de resumo de todos os sentidos, tá? E a gente pode colocar aqui na última coluna um resumo de cada entrevista, tá certo? Então o que a gente tem? Tá certo? Só para voltar a colocar, tá? A gente vai ter, vai ser primeiro a tabela de cada participante, que vai ser o quê? Linha que nem a gente está vendo aqui, tá certo? Que a gente tem na linha um segmento da entrevista, que ela tem um sentido que se fecha por si, e na coluna os dados, temas, categorias. Tá certo? Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa a gente faz uma tabela do conjunto das entrevistas. O que a gente tem? Em cada linha, os dados do participante, tá certo? E na coluna, a mesma coisa. Os dados e as temáticas. Lembrando então que as últimas linhas, as últimas colunas servem uma espécie de resumo, tá certo? Então agora nós vamos passar por um exemplo de trabalho, tá certo? Que é de organização.
continuando. O que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho aqui uma tabela ou um trabalho, tá certo? Que foi feito há um tempo atrás numa disciplina, tá certo? Nessa disciplina, então, o que a gente tinha? A gente tinha exatamente a continuidade daquele trabalho que foi feito, tá certo? Então, a gente pensou em trabalhar a virgindade, tá? E o que a gente tem aqui? Entendendo? Quer que fale com você? Você tá entendendo? Analisando aqui, continuando o conjunto das entrevistas, eu tenho aqui um exemplo que eu mandei para um trabalho de graduação, que dá só um exemplo de como organiza, então, os dados, tá certo? A gente é interessante perceber, tá? Então, aqui foi feito um índice, tá? A introdução, mas o que interessa, olha, é o seguinte, análise temática, tá certo? Então, a gente pode fazer segundo diversas variáveis, que vai facilitar a nossa condição de análise e tal, segundo o gênero, segundo a renda. Por quê? Porque tudo vai estar organizado, então, em tabelas, tá certo? Então, a gente organiza a matriz de dados, tá? E essa matriz, como cada coluna representa uma categoria, na hora que a gente faz a análise vertical, a gente consegue condensar isso aqui, tá certo? Então, vamos lá, direto aos exemplos, como é que foi feita a organização. Lembrando vocês, tá certo? Que a gente tem uma sequência nessa organização, tá certo? Nessa análise, na primeira análise, na análise da entrevista individual, a gente pode, além de organizar, muitas vezes a Badiante chama isso de decifragem estrutural, tá certo? Mas a gente tem algumas etapas, tá? Que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer primeiro uma listagem dos temas, antes de organizar a tabela, os temas principais da entrevista. O segundo momento, as características associadas a esse tema. Um terceiro momento, as oposições, está explicado no texto, as oposições de sentido, tá certo? E cada entrevista, o significado do temas, tá certo? A gente pode tentar fazer depois uma análise e aí sim depois vem a tabela, tá? Aquela estrutura, aquela matriz sequencial. E se quiser ainda pode fazer uma análise de como se caminha da enunciação ou uma análise sequencial, tá? Então aqui a gente está trabalhando a partir daquilo, tá? Então vamos voltar aqui. Então o que a gente tem? Tem exatamente isso, análise das dados. Primeiro a gente fez uma análise temática. Nessa análise temática, depois a gente fez a análise. Vamos pulando aqui da análise temática que foi feito. Análise temática, tá? Daí segundo o tema geral, depois segundo cada variável, cada colocação, tá? Aqui, ó. Veja como facilita esse processo de análise. Tá? Por que facilita? Porque a gente está reduzindo ou selecionando as informações dentro da massa de dados e está condensando elas. Tá certo? E após a análise temática, a gente pode fazer a análise das oposições que se colocam. No caso aqui, desse texto pequeno, que foram 5, 6 entrevistas, tá certo? Sobre a virgindade, sobre a sexualidade, apareceram essas oposições. Um tabu versus alguma coisa natural.
a virgindade como era valorizada nas gerações anteriores, como é banalizada atualmente. A relação do homem que desenvolve cedo versus a mulher que é tarde. Entende? Então a gente vai conseguindo pegar algumas informações mais fundamentais no homem, que é a perda de virgindade e status, na mulher que se considera ela como banalizada. Tá certo? E aí tem, não necessariamente com gêneros diferentes, que é no relacionamento. A virgindade é aquilo que é importante, aquilo que não importa. Vai por aí afora. Tá certo? E aqui daí você pode concluir, mas aquela análise temática também ela foi feita exatamente para ajuda disso aqui. Então vamos dar uma olhada aqui na tabela. Aqui a gente pode ter uma ideia geral de como fica a tabela. Tá certo? Aqui em cima a gente tem a linha, primeira linha, onde a gente coloca, normalmente colocaria aqui participante, tá certo? Aqui os dados sociodemográficos, idade, gênero, renda, se mora sozinho, solteiro, e aqui os temas ou categorias que são colocados. Então, no 1, a gente transcreveu aquela última linha da tabela anterior, tá, daquela tabela individual, e colocou ela aqui. Tá certo? Então a gente tem aqui uma espécie de resumo dessa tabela anterior. Tá certo? A gente tem aqui vários elementos aqui. Vamos aumentar para a gente poder ver. Então o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui é o participante 1. Tá certo? Então a gente tem aqui os dados. Normalmente esses dados são organizados aqui em sequência, né? Aqui ele não fez feito assim. Mas aqui a gente tem as respostas. Sexualidade no sentido como que a gente resumiu, tá, naquela temática o participante 1, depois a importância e por aí vai. Então a gente tem nessa coluna, nessa linha 1, praticamente um resumo, tá, em relação às várias temáticas do participante número 1. Tá? Aqui faltou, e que a gente poderia fazer aqui, colocar uma espécie de resumo geral da entrevista do participante 1. Tá certo? Então, a gente vai fazendo isso para cada participante. Participante 1, participante 2, olha aqui, ó. Tá? Todos os processos. No final, um resumo da entrevista do participante 2. E o que a gente tem então ao final? Depois de toda essa tabela, a gente faz aqui embaixo novamente, tá certo? A gente faz aqui, seria o final. A gente consegue fazer um resumo, tá certo? De tudo que está acima. Tá? Então aqui o resumo dos dados e aqui o resumo de cada temática. Então da sexualidade. Tá? Então tudo que está aqui, a gente consegue olhar por coluna, fazer um resumo de cada sentido. Então percebam que toda essa tabela aqui, todos os dados da entrevista, ela acaba sendo resumido nessa última linha. Tá? Como a entrevista é então uma análise horizontal, a gente analisa por entrevista. Tá certo? Então uma análise horizontal é uma análise por entrevista ou por participante. E uma análise vertical é uma análise por tema ou por categoria. Então no final a gente tem um resumo por entrevista e a gente tem também um resumo aqui. Isso facilita muito a organização do nosso relatório, da nossa pesquisa, da nossa análise. Tá certo? Vai facilitar imensamente porque a gente vai poder trabalhar com os dados. Tá certo? Então a gente vai voltando aqui. A gente vai fazer o que então? Ao final, com essa tabela do conjunto. A gente vai ter
nessa matriz ou tabela do conjunto das entrevistas, a gente vai ter na linha, cada participante por participante, né? E no final, a gente tem o quê? Uma síntese de cada entrevista por participante. Essa seria uma análise que a gente chamaria de análise horizontal, que é feita por linha. Uma segunda análise seria análise por coluna. Seria análise vertical, tá certo? Ou seja, o que a gente tem? E no final, na última linha, no final de cada coluna, né? O que a gente tem? Uma síntese das categorias, códigos ou temas do conjunto das entrevistas. Isso vai permitir a gente, então, facilitar todo o nosso processo de organização dos dados, tá certo? Então, compondo essa tabela, digamos assim, tá certo? Depois analisando, então vamos lá. Então, tendo essa tabela, como a gente organizou aqui, ó, óbvio, você pode acrescentar mais colunas aqui, ó, você pode ir acrescentando ao longo da análise da entrevista, lembrando vocês. Então a gente tem o quê? A gente tem essa tabela que você vai podendo montar, eu aconselho imprimir, e depois fazer. Então você vai lendo aqui e vai verificando, tá certo? Você pode fazer tanto o caminho da entrevista, do texto da entrevista até o final, como se você perceber alguma incoerência aqui ou nesse processo, você volta dessa análise do conjunto das entrevistas para a entrevista individual, ou seja, para aquela matriz individual, e depois você vai até o texto. O que facilita isso daí, né, gente? Isso aí facilita por quê? Porque na tabela da análise da matriz individual, a gente também a gente tem os segmentos de texto ligados aos sentidos e aos significados, aos temas, tá certo? E a gente já tem selecionado ou destacado nesse segmento de texto pedaços, sentenças ou frases que condensam o que são exemplares desse sentido e significado. Você pode utilizar isso diretamente na citação na hora de for fazer o relatório ou a análise, tá certo? Então, eu acho que essa ideia geral, para ter uma ideia de como trabalhar. Óbvio, tá certo? Que a partir daqui, esses códigos, esses temas, eles estão muito vinculados à teoria e como você falou, e como você montou o teu processo. Esse exemplo aqui é um exemplo muito mais descritivo, tá certo? E a partir desses significados, desses sentidos que foram dados à virgindade e à sexualidade, a gente pode trabalhar teoricamente, mas os códigos, os temas, os significados ali colocados, eles podem estar diretamente vinculados aos indicadores teóricos. Aí depende do ajuste que você vai fazer para cada pesquisa, cada condição. Isso aqui é um modelo que ele pode ser variado, tá certo? Então, assistam ali a sequência.